Bom, primeiramente, boa tarde. Deixa eu abrir minha câmera aqui um momentinho. Enquanto isso, eu quero agradecer ao DAEF pela oportunidade de estar discutindo um pouquinho as atividades de ensino da instituição, né? Acho a iniciativa do DAEF de fazer esse levantamento de boas práticas, de compartilhar essas boas práticas com outros professores, excelente, excelente. Acho que é uma forma de valorizar as atividades de ensino da instituição, é uma forma de dar ideias para os outros professores, né? A gente vai olhando o que os outros estão fazendo, vai tendo novas ideias, vai construindo possibilidades para modificar as suas práticas, e por isso eu agradeço e elogio, dou meus parabéns à iniciativa dos estudantes de promover um evento como esse. Né? A Lara, mais do que ninguém nessa sala, certamente sabe do que eu vou falar hoje, porque a Lara era monitora dessa disciplina de introdução à física, que foi realizado no modo Érico, assim como todas as outras disciplinas da universidade. E antes de começar a falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve nessa disciplina, eu quero explicar um pouquinho sobre o que é a introdução à física, né? Talvez alguns de vocês não estejam por dentro do processo, de como ela funciona, mas a introdução à física é uma disciplina do primeiro semestre dos cursos de licenciatura em física, e é uma disciplina que tem uma série de objetivos complexos, né? Não é meramente uma disciplina não é meramente uma disciplina de física de ensino médio, como alguns podem pensar. Também não é uma disciplina de introdução à disciplina de Física Geral 1. É uma disciplina que ela de fato tem como objetivo a minimização de dificuldades formativas, de deficiências formativas da educação básica, mas ela também tem outros objetivos vinculados aos próprios objetivos do curso de licenciatura em Física, né? Por exemplo, uma das coisas que está por trás dessa disciplina é a construção de uma sofisticação da noção de prática docente. A gente, com essa disciplina, busca discutir um pouquinho o que é ser professor e levar os alunos a refletirem de que ser professor é mais do que simplesmente colocar o livro em pé, né? Como eu já vi algumas pessoas definir uma aula em que o professor simplesmente coloca o que está no livro no quadro negro, né? E outra coisa que é importante tem a ver com a construção de unidade, né? Fazer com que os alunos se sintam alunos da licenciatura, e existe uma série de atividades previstas nessa disciplina para fomentar esse tipo de coisa. Bom, dois aspectos. Assim que o ensino remoto emergencial foi implementado nessa disciplina, a gente, em contato com a Lara, que era monitora, inclusive, a gente pensou sobre coisas que deveriam ganhar ainda mais importância num momento como esse. Duas coisas eu levei em conta, principalmente numa disciplina de primeiro semestre, com calouras do curso de licenciatura que tinham tido, na verdade, 3 encontros comigo, né? Eu tinha visto eles 3 vezes presencialmente, e as duas coisas que eu destaquei fomenta a construção de pertencimento. Eu queria que os alunos se sentissem pertencentes à universidade, porque é crítico isso com os ingressantes, e queria fomentar a participação e engajamento. Bom, já no modo presencial, uma coisa que eu prezava na construção dessa disciplina é a implementação de metodologias ativas, uma certa inversão na estrutura tradicional de sala de aula, e isso não é novidade, né? Ao invés de a gente ter um momento de exposição em aula e os alunos trabalhando em momento extra-classe, eu queria que durante os momentos síncronos os alunos tivessem colaboração, tivessem interação, e fora dos encontros síncronos eles tivessem interação com os conteúdos, com os temas de física que seriam necessários para os encontros síncronos. Justamente porque eu tinha como objetivo o fomento à construção de pertencimento, fazer com que os meus alunos conversassem, interagissem, construíssem uma certa unidade entre os alunos da licenciatura. Como isso foi feito? Bom, eu vou falar aqui muito rapidamente, está previsto aqui eu falar de 10 a 15 minutos, mas a gente fez a implementação de 3 metodologias ativas de modo mais particular, além de outras discussões que tiveram durante as aulas, mas em todas as aulas a gente fazia uma tarefa prévia, inspirado no Just-in-Time Teaching. Todas as aulas, todas as semanas, os alunos tinham uma tarefa prévia, em que eles tinham que, antes da aula síncrona, ler um material
e responder a um conjunto de questões. Eu não vou entrar em detalhes do Just-in-Time Teaching, isso você encontra muita força em vídeos no YouTube, eu acho que no Instituto a gente já falou bastante disso. Por questão de tempo, eu vou me concentrar em alguns resultados e alguns aspectos particulares de introdução à física, não da metodologia. Mas, por exemplo, mostrando uma atividade. Essa é uma atividade prévia de uma aula em que eu comecei a introduzir discussões sobre cinemática, né, com os alunos de introdução à física. Então eles tinham que ler um resumo de um artigo, isso já no ensino, nas aulas presenciais era assim, é um artigo do professor Fernando Lang com o professor Luiz Orlando Peduzzi, e o resumo foi feito por um monitor de um semestre passado da disciplina, o Sandro Giongo, em que existia toda uma discussão sobre aspectos históricos das descobertas de Galileu, supostas descobertas de Galileu, e eles respondiam basicamente 3 questões antes da aula, né? Quais eram os principais objetivos de Galileu com a sua teoria da queda de graves? Os argumentos da Terra e do canhão constituem 2 das principais objeções mecânicas ao modelo de movimento de rotação da Terra definido por Galileu. Suponha que você tenha que refutar esses argumentos para um estudante de ensino médio. Que argumentos você utilizaria para isso? Né? E a última, essa é uma questão típica de todas as tarefas, era: descreva brevemente quais ou qual ponto você teve dificuldade na tarefa de leitura, ou ainda o que achou confuso no material. Indique também os pontos que mais chamaram a sua atenção. Bom, então na aula, o início da aula síncrona começava com uma discussão sobre as respostas dos alunos, que os monitores me ajudavam, a Lara me ajudava fazendo uma categorização das respostas dos alunos, e depois a gente passava para alguma atividade que envolvia alguma interação com os alunos, né? Resolver algum problema que envolvia alguma interação com os alunos. O propósito da aula síncrona era fomentar a interação, não era ter contato com informação. Isso era feito a partir de vídeos ou de textos em um momento prévio à aula. E certamente a coisa que mais foi elogiada pelos alunos, e é por isso que eu vou ressaltar mais aqui, foi a implementação da metodologia Pre-Instruction, né, a metodologia criada pelo professor Eric Mazur, da Universidade de Harvard. A Lara bota, eles amaram demais. Eu vou botar inclusive alguns relatos depois de alguns alunos. E nessa metodologia, eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui conhecem essa metodologia. É apresentada uma questão conceitual aos alunos, é feita então uma votação, né, sobre qual é a alternativa mais adequada frente àquela questão conceitual que é colocada. E a situação boa é quando entre 30% e 70% dos alunos acertam a questão. Né? Por quê? Porque nessa situação a turma está minimamente dividida, e o que eu faço sempre é dizer: procure, no modo presencial, né? Eu falo para os alunos: procurem alguém que escolheu uma alternativa diferente da sua e convença-o de que a sua alternativa é mais adequada. Sem eu dizer qual é a alternativa mais adequada, obviamente. Eles têm que simplesmente convencer alguém que respondeu uma alternativa diferente da sua. Né? E aí é feita uma nova votação. Eu não vou falar dos extremos, tá? Se menos de 30% acerta ou mais de 70% acerta. Eu vou ficar só nesse intervalo, que é o intervalo bom, né? Que é o intervalo quando entre 30% e 70% dos alunos acertam, é quando de fato da discussão, é quando se constrói aquele pertencimento que eu queria que se construísse, e que os alunos de fato aprendem muito mais quando eles têm que argumentar com alguém defendendo a sua visão. Né? No ensino presencial eu fazia a votação usando os Plickers. Né? Esse aqui é o aplicativo em que tu faz uma leitura usando o celular, né? Os alunos levantam um cartãozinho que tem um código estilo QR Code, e o celular faz a leitura do código, né? Dependendo do lado do cartão que é levantado, eles estão escolhendo uma ou outra alternativa. Aqui eu tenho 2 fotos que mostram os alunos fazendo votação, quando era no presencial, obviamente. Aí perguntar: como que tu fazia isso no remoto, Leonardo? Aí eu fazia isso usando... Aqui tem um exemplo de questão, só para ter uma ideia de que tipo de questão conceitual é colocada, né? Veja, para introdução à física, uma concepção alternativa clássica da cinemática é que os alunos entendem os gráficos como uma imagem. Né? Então, a questão que eu coloquei, por exemplo, o gráfico abaixo descreve o movimento de um objeto. Qual sentido representa uma interpretação correta desse movimento? Já na primeira, a gente vai ver que ela chama os alunos que entendem um gráfico como uma imagem do movimento. Né? O objeto rola ao longo de uma superfície plana, então ele desce um plano inclinado e finalmente para. Né? Então, bom, aí eles tinham que responder essa questão, né? E a partir dessa questão que a gente fazia o Pre-Instruction. Mas como que era feita a votação no modo remoto? Bom, eu fazia as aulas no MConf. As aulas que não tinham Pre-Instruction eu fazia no Jitsi. As aulas que tinham Pre-Instruction eu fazia no MConf, porque só no MConf eu tenho essas opções que eu vou colocar aqui. Fazer enquete, claro que tem no Teams, mas
a opção de eu construir salas de apoio e eu colocar os alunos dentro da sala de apoio, eu só sei fazer isso com o mconf. Em tempo real, né? Eu não sei. Outra alternativa até pode existir e eu não conheço. Mas no mconf eu vou mostrar como é que faz. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é construir uma enquete. Os alunos... Esse aqui é o layout dos alunos, né? Eu vou lá nesse maisinho que tem à esquerda para quem é o apresentador, tem uma opção que é iniciar enquete. Aqui está mostrando, tá? Não está aparecendo para as pessoas que não são apresentadoras aqui. Mas se fosse apresentador, isso apareceria. E aí você cria uma enquete, dá as alternativas, e esse aqui é o layout que aparece para os alunos. Aparece ali a opção de você escolher uma das alternativas. Tá? Feita a votação, para o professor aparece separadinho quantos escolheram cada uma das alternativas, e embaixo uma lista com o nome dos alunos, aqui eu botei nome fictício, onde tal, Beltrano de tal, com as respostas que eles escolheram. Né? Eu faço um print disso aqui, colo numa outra tela, e aí eu vou no maisinho e crio salas de apoio. Aí eu crio 8 salas de apoio e coloco, aqui tu pode ir arrastando os alunos para dentro de cada sala, né? Eu coloco dentro da mesma sala um grupo de alunos, 2 ou 3 alunos, garantindo que entre esses alunos exista divergência de resposta. Certo? Eu garanto que não adianta eu colocar dentro de uma sala de apoio 3 alunos que responderam a mesma alternativa. Não daria discussão. Né? E aí eu dou um intervalo de 5 minutos para eles discutirem. Gente, a participação é enorme. Né? Como professor, dentro do mconf, tu pode ir passando só ouvindo os áudios dentro das salas e tu vai vendo o pessoal discutindo. Gente que na aula normal não fala, quando está lá só com os colegas começa a falar. Tá? Além disso, dentro da aula, a gente resolve problemas que são contextualizados usando simulações computacionais. Algumas simulações eles têm que construir na tarefa prévia também. Aqui tem um exemplo de problema que é proposto aos alunos, é seguro atirar para cima. Né? Eu não vou entrar em detalhes da solução, mas a gente usa o software modelos para resolver esse problema, certo? Considera uma força de arrasto com ar e chegamos à conclusão de que um projétil de calibre baixo chega com uma velocidade da ordem de 100 metros por segundo no solo, se alguém der um tiro vertical para cima, né? Perfeitamente retinho para cima. Então não é seguro atirar para cima, né? Para resolver esse problema tem que considerar a força resistiva do ar também. E aí tem toda uma discussão conceitual na solução desse problema, né, sobre soma de forças, sobre as leis de Newton de modo geral. E claro, essa é uma deficiência formativa importante que eles trazem da educação básica. Os resultados, bom, essa atividade ela é inspirada num artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, em que eles resolvem analiticamente o problema, eles não resolvem com simulação numérica. Mas é muito interessante que eles mostram vários calibres e qual é a velocidade terminal dos projéteis quando alguém dá um tiro para cima. Né? E, bom, de modo geral, o feedback dos alunos para todas essas metodologias foi bastante positivo. Né? Mas certamente o peer instruction é a unanimidade para os alunos, certo? Aqui eu boto 3 relatos de alunos. No último questionário de tarefa prévia da disciplina, eu coloquei mais uma questão para eles avaliarem as metodologias que foram utilizadas na disciplina. E quanto ao pre-instruction, é unânime, todos acham uma maravilha, que eu boto 3 relatos. O primeiro dia das aulas, pre-instruction foram algumas das melhores, pois eram os momentos em que realmente havia uma discussão, havia troca de ideias. Foram aulas importantes nesse momento de distanciamento. Isso que é interessante, porque eles tiveram contato com algum colega calouro, que eles tiveram pouco contato dentro da universidade, né? Outro diz, melhor método de ensino que já tive até agora. Sem dúvida foi onde eu mais consegui absorver e compreender os conteúdos passados. Aulas com peer instruction são as melhores, o ponto alto da disciplina, pois são interessantes, divertidas e informativas. Para mim não há qualquer um tipo de reclamação. Quanto mais, melhor. Eu não vou falar por questão de tempo, eu não vou comentar as declarações dos alunos sobre as outras metodologias implementadas, mas eu quero ressaltar algumas limitações, eu acho importante. A primeira é que tem uma aluna da disciplina que não podia acompanhar as aulas ao vivo, certo? E aí ela, no relato dela, diz sobre as aulas com peer instruction, lamento muito que não pude acompanhar ao vivo. E aí, claro, ela via as gravações dessa aula, mas perde muito do sentido, né? Porque ela não teve que argumentar com ninguém, simplesmente ela ficava olhando e vendo as questões passando e o professor comentando uma questão ou outra, mas aquela questão de tu ter que convencer alguém da sua resposta ficava perdida. E o outro ponto, em muitas aulas a gente usou simulação computacional para construir modelos. Alguns alunos tiveram problemas com
com conhecimentos de informática. Esse problema ele também aparece na aula presencial, quando a disciplina não era remota, né? Mas eu diria que esse problema se potencializou no formato remoto, porque não tinha tanto auxílio de um professor do lado, né, pegando o mouse e mostrando as coisas acontecendo. Foi um desafio um pouco maior nesse momento de pandemia, né. Um estudante disse: eu não tenho quase nada de conhecimento em computador, só sei ligar e olhe lá. Então fazer uma simulação no software foi bem difícil, e acredito que levei o dobro de tempo que os demais colegas. O outro diz: gostei muito do pre-instruction e de atividades investigativas, mas não gosto e não me dou muito bem com programas de simulação. É uma pena, uma limitação, que eu entendo que é importante, mas eu ressalto que foi... acho que terminou a disciplina com 24 estudantes matriculados. Apenas uma estudante não conseguiu... Ela terminou a disciplina, mas só olhando gravações das aulas, ela não podia participar das aulas síncronas. Foi uma pena. Bom, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Vou passar a palavra para a Cristina agora, Lara, é isso?